Olá, nós estamos na segunda-feira da Semana da Páscoa, também conhecida como a Semana da Paixão de Cristo. O texto que vamos conversar hoje é o texto de João, lá no capítulo 18, verso 31, onde está escrito: Pilatos então disse: levem esse homem e o julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Olá, tudo bem com vocês? Jesus foi condenado de acordo com a lei dos homens, a lei daquelas pessoas que estavam naquele tempo junto com ele. Hoje nós estamos sujeitos a diversas leis que regem e organizam a nossa vida. Está na Bíblia, inclusive, de que todos os cristãos devem estar sujeitos às leis dos homens e também às leis de Deus. Mas existe um detalhe aos cristãos a respeito da obediência. Diz com clareza: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Quando essa frase aparece aqui no texto que nós estamos lendo sobre o julgamento de Jesus, de acordo com as leis das pessoas daquela época, ficamos nos perguntando, mas será que então as leis das pessoas estão certas e as leis de Deus estão equivocadas ou o contrário? Será que as leis das pessoas estão erradas e devemos nos basear apenas nas leis de Deus? Uma coisa é muito certa, e está lá no 4º mandamento: devemos respeitar as autoridades, as quais foram eleitas para ocupar funções de governança. E toda a autoridade que nós temos aqui nesse mundo foi dada por Deus, começando em casa, que são os pais, depois as autoridades competentes que organizam a nossa cidade e também aqueles que organizam o nosso país e o mundo como um todo. Mas Deus, acima de todos esses, está no comando das coisas a fim de organizar as situações que nós nos encontramos. Mesmo quando uma autoridade se encontra corrupta ou faz algo que é considerado como injusto, temos que entender de que estas situações foram permissões do próprio Deus, não de que Ele quer a corrupção nem a injustiça, mas Ele deixa essas coisas acontecerem a fim de que nós mesmos possamos administrar certas situações em nossa vida e vamos em busca da justiça. Digamos aquilo que é importante para o nosso coração cristão, de acordo com o que nós cremos, que são as leis divinas. Quando a lei de Deus nos diz ame ao próximo, a lei civil nos diz não roube também. Quando a lei de Deus diz não faça falso testemunho, a lei civil tem uma regra específica e uma punição contra a difamação. Vejam que elas se conversam naquilo que é correto e coerente. Claro que quando nós não cumprimos as leis desse mundo, acabamos tendo problemas. E é também quando não cumprimos as leis de Deus, Ele vai também deixar com que nós tenhamos problemas na nossa vida. E não porque Ele gosta de castigar, não é isso, bem pelo contrário. Mas nós estamos procurando problemas quando não seguimos as leis. Jesus foi condenado, mas com certeza injustamente, de acordo com as leis das pessoas. Deus utiliza certas situações desagradáveis para poder transformar o mal em bem. Jesus morre na cruz com um propósito, foi condenado com um objetivo, foi entregue na mão das pessoas más a fim de poder cumprir com a sua função aqui nesse mundo. E é isso que vamos falar ao longo dessa semana. Creia, Jesus morre na cruz em nosso favor. Fiquem bem e nos vemos no nosso próximo momento de meditação. Apoio Cultural Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. E Cooper Concórdia, Cooperativa de Trabalho Educacional.